diferenciar dos outros, vai te trazer menos lucro, película, um filme plástico. Coloquei a tinta, arrume um pedacinho de madeira, usa papel. Galera, tranquilidade. Bom, no vídeo anterior mostrei a questão da pintura queimada, as pinturas que dá para recuperar e as pinturas que infelizmente tem que pintar. Hoje nesse vídeo vamos fazer a pintura, uma leve pintura, nesse pequeno pedaço da tampa aqui que está com a pintura queimada, né? Agressivamente queimada. Então não tem outra maneira a não ser pintar essa peça. Então a primeira coisa é limpar aonde eu passei a fita, porque ficou um pouco da cola. Que nem eu explico em todos os vídeos, a fita é de suma importância, uma fita de qualidade. Naquele caso eu só estava fazendo um polimento e a fita ficou com a cola. Mas tranquilo, limpamos a cola aí com desengraxante e agora empapelamos novamente para estar removendo esse material queimado, né? Esse excesso de pintura queimada. Eu peço desculpa pelo vento, o vento está muito forte hoje, acredito que na sua região, aí, dependendo de onde você mora também. Então vamos continuar trabalhando com esse vento mesmo. Então aqui ó, vamos estar lixando com a lixa 800, não é uma pintura que está um queimado tão agressivo. Então uma leve lixa de gramatura 800 aqui resolve nosso caso, tá? Depois eu explico um pouquinho aí de situações para situações. Vamos começar o vídeo que está ventando demais, vamos começar a lixar então. Só para você estar ciente da maneira que tá, ó, ela tá vendo que ela já tá começando a ficar bem gasta. Provavelmente isso aqui era tinta PU. Então quando eu fui fazer o polimento, a tinta saiu. Deixa eu mostrar para quem de repente não viu o vídeo anterior. Ó, então a tinta deu brilho, porém a tinta acabou saindo, ó, tá vendo? Tá começando a aparecer o primer, a base, né? Então, não tá uma, como que eu posso falar, uma pintura queimada tão grossa, descascando. Ela tá sutil, ela simplesmente está desfazendo. Então, para ajudar, a gente vai lixar com a lixa 800 e já vai começar a fazer a pintura. Então eu só vou gastar mesmo só para criar riscos, para criar ancoragem. Assim, sempre uma necessidade de estar lixando, tá joia? Toda vez que for fazer algum tipo de pintura, algum reparo com alguma coisa colada em cima da superfície, há necessidade de fazer um lixamento, tá joia? Lixa 800. Depois eu explico um pouquinho mais o porquê das lixas, tá? Às vezes caem pessoas iniciantes aí e eu sempre gosto de ajudar essas pessoas. Para você que já é experiente, só dá uma força aí. Se você tem algo a agregar, alguma coisa aí, coloca aí nos comentários também. De repente você já tem uma experiência aí agradável ou desagradável, né? Alguma experiência boa, coloca aí nos comentários. Isso ajuda a galera que está iniciando. Ó, primeira situação que você observa que é tinta EPU é porque ela sai a cor no lixamento. Então você já consegue ver que a tinta é uma tinta PU. Aqui nada mais é do que água com sabão, tá? Eu gosto de lixar com água com sabão porque já vai descontaminando, ó que legal. Já vai descontaminando a peça, acaso tenha algum tipo de oleosidade, massa de polir. Principalmente porque no vídeo anterior eu fiz o polimento. Nossa. É isso aí, agora eu tirar a fita. Eu utilizo a fita para não machucar as peças, vidro, borracha, a peça seguinte, né? Vamos só limpar agora, desengraxar, empapelar corretamente e pintar. Galera, então tá empapelado aqui. Deixa eu começar por partes. Eu vou tentar falar. O vento tá bem forte, então talvez atrapalhe aqui a questão do áudio, mas eu vou tentar falar. Ó, vocês observaram que eu lixei somente com 800, a gente já vai começar a fazer a pintura. São de caso para caso, tá? Às vezes a sua pintura é com verniz, a pintura queimada é com verniz. Normalmente quando tem verniz ou camadas de tinta que ocasione degrau, é importante estar lixando, igualando as camadas. Só que se houver resquício de verniz ou de tinta e ainda tá havendo degrau descascando, eu sempre recomendo aplicar um primer, tá? Então é de caso para caso. Tem outros vídeos no canal que eu explico certinho a questão dos degraus
para você estar utilizando primer. Não é todos os casos, igual esse aqui já é um caso exclusivo, que não está precisando ficar exagerando na preparação. Foi só um caso de lixa 800 e agora vai tinta. Então eu vou fazer com tinta poliéster e verniz, tá? Esse carro é uma pintura poliéster, mas daria para fazer PU, porque é uma pintura lisa. Mas eu estou fazendo com poliéster, tá joia? A questão agora dos detalhes, empapelamento. Vocês observaram que eu comecei na tampa pela parte de baixo e depois na parte de cima. Então eu sempre recomendo para quem está começando, quem quer se diferenciar da grande maioria, é exagerar nas qualidades, tá? O que diferencia às vezes qualidade é os detalhes. É o detalhe na preparação, rapaz. É você lixar muito bem feito, tentar tirar todos os ondulados, para a pintura ficar com acabamento reto, plano. É você tomar cuidado na hora de pintar para não sujar a parte interna, tipo entrada de porta, você sujar borracha. Isso vai dar qualidade no teu serviço, vai diferenciar dos outros e eu garanto para você que vai te trazer muito cliente, porque você vai começar a trabalhar com qualidade no começo. Tudo no começo que é bom é muito mais difícil, tá joia? Então, você trabalhar com qualidade, principalmente com concorrência, vai te trazer menos lucro no momento, mas depois eu garanto para você que a galera vai começar a correr atrás de você a hora que você se diferenciar da grande maioria, tá joia? Isso é só uma diquinha. Então agora já foi falado da questão da lixa, já foi falado da questão do empapelamento, vamos começar a aplicar. Vou empapelar tudo aqui, o carro já está com mascaramento. O mascaramento é uma película de como se fosse uma goma, um filme plástico que protege o carro de não empoeirar, encraquelar a pintura, tintas, né? Então eu só vou empapelar a parte mais que tem o maior contato com a tinta e o restante não preciso estar empapelando. O mascaramento me ajuda bastante, tá joia? Tem alguns outros vídeos que eu explico aí também a questão do empapelamento. Mas vamos lá, já falei bastante, acredito que é uma dica para quem está querendo melhorar o seu serviço, ajuda bastante. Vamos lá. Então, agora pintar, né? Papeladinho, conferido, mexa bem a tinta, algumas diquinhas para quem quer fazer, se aventurar. Agradecer a Tintas Líder. Vamos lá. Eu estou sem peneira, mas o bacana é sempre estar usando a peneirinha. Tinta poliéster. Para quem normalmente todo vídeo tem alguém que pergunta. Preto List, tá? GM Preto List é o mais popular. Ó, a questão de repente você fazer uma mistura, às vezes, poliéster, dependendo da mistura, ela tem a tendência a decantar e separar o solvente da tinta. Então é sempre bacana estar misturando bastante e, se possível, usar a peneira. A regulagem é uma coisa meio complicada para poder explicar. É como eu passar uma receita de bolo e você ter uma forma diferente, um forno diferente, uma mistura de bolo diferente. Então não tem uma coisa muito precisa. Eu vou tentar mais pra frente bolar um vídeo bem explicativo nesse quesito regulagens, tá? Mas não tem uma regulagem certa. Você vai se adaptando. E uma coisa que eu gosto de falar é que, independente da maneira que você se encontra hoje, se você tem um pouco recurso, mas você tem vontade de pintar o seu carro ou fazer qualquer tipo de pintura, se aventure, faça um teste, arrume um pedacinho de madeira, faz um testezinho ali, mas saia dessa comodidade, tente se aventurar. Eu garanto para você que não tem nada tão complicado, é os detalhes que faz a diferença, e eu garanto que conforme você for trabalhando e se aperfeiçoando, você consegue, tá joia? Bom, vou limpar com desengraxante, vamos voltar à realidade. Na limpeza final, eu costumo usar papel. Então, limpar muito bem. Ó, ainda sai sujeira. Tá ventando bastante, bastante mesmo.
Talvez venha cair um pouquinho de sujeira, mas nada que a gente não consiga resolver depois. A primeira, como eu sempre falo, é uma névoa, é só empoeirado. Beleza, então só uma névoa, espera secar aí pelo menos 3 a 4 minutinhos. Como foi uma tinta rápida, seca rápido também. E eu vou catar a máscara antes que eu receba a bronca. Então agora a segunda, a gente carrega um pouquinho mais para começar a tampar as manchas, né? A diferença de cor. Então, ó, a primeira, aquele aspecto fosco, né? Só empoeirado. A segunda a gente aplica um pouco molhado. Então, ó, como não tem tantas manchas de claro para escuro, não tem aquela tanta diferença de cor, provavelmente a segunda demão já cobre. Então, não tem a necessidade de ficar jogando muita tinta. Vamos conversar um pouquinho aqui. Ó, qual que é a Paranauê? Muita gente chega no vídeo perguntando: Thiago, quantas demão de tinta ou quantas demão de verniz eu preciso aplicar? Galera, é de caso pra cá. Tudo na vida é de situação para situação. Não existe, que nem eu falei, não existe uma receita para cada um ou uma receita para todos, né? Vamos supor, nesse caso, a diferença de cor é mínima, é de cinza escuro para preto. Então, 2, 3 demão de tinta aí, é uma tinta cobertura boa, já finaliza. Agora vamos supor, peguei um carro vermelho, tá de cinza, vermelho e branco. Tem tipo umas 3 cores aí de base. Aí eu vou pintar com vermelho. O vermelho é péssimo de cobertura, então você vai ter que tacar 500 demão de tinta. E ainda tem uma possibilidade de ficar manchado. Aí o que a gente recomenda? Dar uma base com outro vermelho escuro, ou com preto, ou com rosa, ou com branco. Tem que estudar de caso para caso, tá? O que eu recomendo sempre, faça testes. Ou observe o que você está fazendo. Então o vermelho foi uma situação ruim. Agora vamos colocar uma situação boa. A base que você está aplicando já está na cor. O carro já está na cor. Você só vai jogar tinta. 2 demão de tinta já é o suficiente. Verniz, Thiago, eu preciso aplicar o verniz? Toda tinta precisa aplicar o verniz? Não. O verniz só aplica em base poliéster. Ah, Thiago, eu gosto de aplicar verniz em PU. Então por que você compra PU, meu querido? Você está gastando 2 vezes. Eu sei que o PU ele tem mais preenchimento, ele tem mais corpo, então ele cobre defeito. Mas galera, o PU é muito mais caro do que a base poliéster. Então você comprando PU, que ele já é alto brilho, e você colocando verniz em cima, não tem a necessidade. Compra a base poliéster, que sai muito mais barato, e depois aplica o verniz em cima, tá joia? A não ser que a tinta já tenha sido pronta, uma tinta PU pronta, e você quer aplicar o verniz. Aí é o que eu tô falando, é de caso para caso. Não existe nada de mastigado, nada pronto. É de situação para situação. Eu não gosto de generalizar nada, porque tudo depende do que você está fazendo, como você está fazendo. Então, o que eu peço é que você comece e você determine qual que é a sua receita, qual que é a sua regulagem, qual que é o seu jeito de pintar. Eu só falo para você, comece, faça, que você vai entender o que é a situação. Já ia me esquecendo. Agora a questão do verniz. O que eu recomendo? O verniz, sim, dá para sugerir alguma coisa. O verniz, eu, Thiago, que gosto de exagerar às vezes no polimento, costumo aplicar 3 demão de verniz, tá? Bem carregadinha. A primeira eu aplico uma névoa e depois a primeira, no caso, carregada, a segunda e a terceira bem carregadinha, bem brilhante. Porque eu tenho margem para exagerar no polimento. Eu gosto de deixar a peça bem refinadinha, exagerar na questão do estaqueamento para fazer um polimento top. Mas isso é no meu caso. Se a tua pintura estiver boa, não cair sujeira, 2 demão de verniz é o suficiente. Na seguradora era 1 demão e meia. Era a primeira já puxando o brilho e a última era só vindo. Então era 1 demão e meia mesmo. E ficava muito bom na seguradora, na estufa, cabine. Dificilmente caía uma sujeira, era um pontinho aqui, um pontinho ali. O polidor ia só no local mesmo. Então
é de caso para caso, de ambiente para ambiente. Um ambiente aberto, um ambiente simples, 3 demão para garantir e você ter margem para fazer um polimento top, tá? Agora vamos continuar, né? Deve estar secando já. Aproveitar o embalo aqui, eu lembrei de uma situação, acabei de ver um comentário e já tinha outro comentário. A pessoa ficou com dúvida na hora que eu pintei o paralama, né? E eu comentei que, vamos supor, você jogou tinta, jogou uma quantidade considerável de tinta empoeirada para cobrir alguma coisa e ficou alguma sujeirinha. Então, antes de aplicar a última, você vem com uma lixa 1200 ou 800 e passa na base poliéster mesmo aqui assim, ó, para tirar algum tipo de sujeira que acabou caindo junto com a névoa. Então você vai passar a lixa antes de aplicar a última demão de tinta poliéster, tá? Tinta PU isso não dá certo e verniz isso não dá certo. É só na base poliéster, porque a base poliéster, depois de uns 15 minutos, ela seca. 15, 20 minutos ela seca. Então você consegue estar quebrando essa sujeira que caiu e aplicando outra camada de tinta. Só isso, só na poliéster, tá? Aí você passou a lixa, tá? Só para tirar a sujeirinha. Limpa de novo com pega-pó ou com desengraxante. E aplique a última demão de novo com uma névoa. Tá joia? Então a última, para tirar todo tipo de mancha, aplique uma névoa. Se você observar que ficou ainda mancha, aplique 2 demãos empoeirado, assim ó, distante. Aplicou, aguardou, dá uma olhada. Se ficou mancha, aplique a segunda. Conferiu, tá legal, aí sim, depois de uns 10 minutinhos, jogar o verniz. Dificilmente vai mostrar mancha, tá? Tem que observar isso em cores claras, prata, bege, desce muito de dar mancha. Mas ó, aí então você conferiu, tá legal, tá show de bola, aplicou 2 a 20 demão, não importa, que nem eu falei, o que importa é você observar, cobriu, não tem mancha, a tinta cobriu tudo que tinha que cobrir, deu cor, aí sim, vem com o verniz. Então, ó, a primeira demão de verniz eu faço isso, tá? É um acetinado, né? Aquele empoeiramento. Então, ó, ela não dá aquele brilho 100%. Ela cai meio que brilhando, porém não chega a molhar bem a peça. A primeira demão de verniz eu faço isso, tá? Isso é de cada um. Alguns já vêm laqueando logo de cara, mas tem uma certa sensibilidade dependendo da peça. Às vezes abre cratera, às vezes mapeia, então eu prefiro fazer isso porque ela vai aceitando melhor o verniz, o solvente. É que não eu falo, é de caso para caso, mas eu prefiro fazer isso, tá joia? Segunda. Ó, segunda aplicada, né? Eu considero a primeira, tá? Mas vamos colocar a segunda. Molhada, então já começa a puxar o brilho, cai bastante sujeira. Hoje tá ventando muito, já cai sujeira natural, ainda mais hoje com essa ventania, não tem jeito. Mas no polimento a gente consegue resolver e deixar filé. Agora vamos aguardar 10 minutos a 15 minutos. A galera pergunta o porquê de esperar esse tempo. Porque tá em cura, tá? Aquele momento que ela tá em cura que ela começa a virar cola. Então o fabricante já pede para guardar 10 a 15 segundos a cada intervalo de demão. Porque assim que começar a secar, tem a menor possibilidade de escorrer. Se você aplicar uma em cima da outra, em questão de 2 minutos, 3 minutos, a tendência é ficar muito excesso e escorrer. Então a gente aguarda 10 a 15 minutos. Entendeu? Deixa eu aproveitar o ensejo aqui, ó, uma coisa que vocês que é iniciante tem que só tomar cuidado é ficar esse tipo de falha, ó, tá vendo? A peça, ela por inteira, ela tem que ficar com um reflexo assim. Então, se possível, você balance a cabeça, circulando, para ver se não tem algum ponto, ó, que fica, tá vendo, ó? Então isso aqui prejudica. A pintura, no resultado final,
fica muito ruim. Então o bacana é ela ficar toda por igual, brilhando, tá joia? Aí se ficar assim, dá uma pulverizada no pedaço que tá faltando. Ou, melhor ainda, é na última ademão cobrir com perfeição, tá? Sem procurar deixar falha. Eu vou fazer agora só pra vocês. Ó, eu não sei se eu coloquei pra filmar, então se não eu coloquei, mas aí, ó, agora saiu, tá vendo? Então por inteiro tá brilhando. Bacana, as luzes ajudam bastante. Então agora vou só aplicar a última daqui a pouco, esperar 15 minutos de novo, mas tá filé, vai ficar show de bola. Terceira e última. Então, já era. O que acontece? Aproveitar o momento que a tinta ainda está molhada, eu vou dar uns 15 minutinhos e vou desempapelar a parte da borracha. Porque depois que secar e virar uma película só, tem que vir com estilete. Porque a borracha está muito aparelhada com a camada de tinta. Vou colocar aqui para vocês observar. Então eu vou aguardar pelo menos 15 minutos para tentar tirar essa fita crepe. O porquê tentar? Desculpa o barulho, quando é vento é criança, mas por que tentar? Porque às vezes acaba acontecendo algum tipo de imprevisto e às vezes dá, às vezes não. Normalmente dá certo. Ó, deixa eu mostrar, ó, o brilho ficou zerado, só que infelizmente caiu sujeira, né? Aí igual, a questão de ter quantidade de verniz, eu consigo limpar isso aqui, de chegar a não deixar nenhum tipo de resquício, nenhum tipo de sujeira, para o carro não aparentar que foi realmente pintado. Mas ó, para vocês verem que ficou bem coladinho, ó, tá vendo? Ó, ficou bem coladinho a questão entre a fita crepe e a tinta. Bom, galera, ó, aproveitando aqui já então, ó, deixa eu te mostrar a questão da fita. Eu já ia começar, esqueci, ó, tá vendo? 15 minutinhos depois, ó, então você já vem tirando, ó, fica certinho, tá joia? Certinho. Só essa aqui é o que precisa, entre o intervalo da borracha e da pintura, para não correr nenhum tipo de dano, né? Então é isso aí, ficou show de bola. Para você que já acompanha dos outros vídeos, eu tenho que colocar alguns vídeos aí em sequência certinho, principalmente a questão dos polimentos, mas se porventura nesse meio tempo você estiver fazendo seu serviço, tem outros tantos vídeos aí no canal, bem explicativo, dá uma acompanhada aí, dá uma olhada aí, tem playlist, tem tudo que você precisa. E um conselho que eu te dou, faça, tá? Faça um teste se preciso for, mas faça, você consegue, acredite em você, não tem nada de tão milagroso, ah, ele é especial, ele consegue, não existe isso não, é questão de colocar em prática que você consegue. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.